Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo vai uma pergunta para você. Se você trabalha com atletas amadores recreacionais de futebol society, a pergunta é: qual o gasto calórico em média de partidas de futebol society por esses amadores? Vamos discutir isso? Vamos lá então, gente. Quando nós falamos em gasto calórico nas partidas de futebol society, para que vocês entendam isso, quanto, Cássio, exatamente? Uma partida de futebol profissional, e aí vale para os homens e para as mulheres, os profissionais gastam em média, o gasto calórico dos jogos no futebol tem em torno de 1.000 a 1.200, 1.300 quilocalorias em partidas de profissionais. Então, profissionais gastam em torno de 1.000, 1.200 até 1.300 quilocal numa partida. E eles correm aí em média, desde zagueiros, atacantes, que são os que menos correm, jogadores de área, e pensando em laterais, meio-campistas e também atacantes de beirada, que são os que mais correm, em média aí, mais ou menos em torno de 9, 10 quilômetros por jogo. Os meio-campistas, alguns fazem até um pouco mais, 11,5 km, zagueiros e tal, podem fazer 8 km, excepcionalmente 7 num jogo que exija menos. Então, em média, aí corre em torno de 9, 10 km numa partida. Faz isso aqui, então, em média, com gasto em torno de 1.000, 1.200 quilocalorias. E o futebol society, atenção isso antes, não é só a distância total percorrida. O que vai determinar esse gasto calórico é a distância total que ele percorre e, obviamente, as intensidades com que ele realiza as corridas no jogo, os vários deslocamentos no jogo. Então, a estratificação dessa distância total vai determinar o gasto calórico. Por quê? Lembra? Gasto calórico é determinado pela intensidade e o tempo que você mantém essa intensidade. É o MET, a demanda metabólica. Dá uma olhada nos vídeos nossos aqui no canal sobre isso, e o vídeo específico sobre como calcular o gasto calórico no exercício. Então, olha só, profissionais gastam isso aqui com uma distância total percorrida aí no jogo em torno de 9, 10 a 11 quilômetros totais, com um campo que tem em torno de 100 metros de comprimento, por mais ou menos 60, 65, 110 de comprimento, por 55, 60, 60 e poucos de largura. Essas são as dimensões do campo. No futebol society, como é que fica isso, Cássio? Primeiro que a dimensão do campo é menor. Os campos society têm comprimentos em torno de 45 até 55 metros. Por larguras em torno de 25 até 35 metros. Então, em geral, os maiores têm 55 por 30, 55 por 35, 50 por 25, 50 por 30. Essa é a dimensão. Tem menos jogadores, 6, 7, os maiores aí jogam em 7, mas quanto esses atletas gastam, então, em média de caloria? Eles percorrem também os mesmos 10 quilômetros em média? Não. Esses atletas, primeiro, o campo tem uma dimensão menor, e segundo, esses atletas, e aí pensando que a grande maioria de praticantes e que atuam aí com um personal trainer ou estão lá na academia buscando condicionamento físico para o jogo, em geral são amadores que jogam aos finais de semana, campeonatos nos clubes, na cidade e tal, nesse campo society, e aí acaba tendo uma distância total, desde zagueiros e os indivíduos menos aptos, aqueles de meia idade que já têm um nível de aptidão de condicionamento físico menor do que comparando com um atleta profissional de 20 e poucos anos de idade, desde os menos aptos, quer dizer, com menor nível de condicionamento físico, até aqueles com melhor nível de condicionamento físico, esses atletas correm aí em torno de 3 até 5, não mais do que 6 quilômetros no jogo. Então, em torno disso, alguns correm até menos, 2 quilômetros, 2,5, dependendo da posição que joga e do nível físico que tem. Então, em geral, de 2 a 3 até 5, no máximo 6 quilômetros. Em geral, em torno de 3 a 5 quilômetros totais. E com intensidades menores, estratificando com intensidades menores do que os profissionais. Para você ter uma ideia desse gasto calórico dos profissionais, dos 10 quilômetros que eles fazem, em torno de 1 a 3% disso, então mais ou menos 200, 300 metros do jogo,
com velocidades acima de 23 km por hora. São os sprints. Mas fazem aproximadamente 200 metros, 300, excepcionalmente em torno de 300 metros de sprints. E mais ou menos 5 a 7% disso com velocidades entre 19 e 23 por hora. O que significa aqui, né, dos 10 km, 5%, mais ou menos 500 metros, 700 metros, 800 metros excepcionalmente. Olha só, 10% do jogo eles fazem de velocidades acima de 19 km por hora. O que significa dizer que é mais ou menos, né, 1.000 metros do jogo os atletas cumprem velocidades acima de 19 por hora, que são os momentos, portanto, do jogo em que ele estará gastando mais caloria. E esses atletas, eles mantêm mais ou menos essa distribuição percentual, em geral até nos valores um pouco menores, principalmente para essas intensidades, e com uma faixa de velocidade um pouquinho menor, os sprints para eles no campo, como a dimensão é mais reduzida, os sprints são em torno de 20 a 21 por hora, e essas velocidades mais altas, que são velocidades altas ou intensidades altas, aqui são os sprints, aqui são os momentos de alta intensidade do jogo, são os momentos mais decisivos do jogo, isso vale para o society e para o profissional. No society isso aqui fica em torno de 17 a 20 km por hora, até pelo nível físico deles. Tem vídeo aqui falando e comparando isso, né? VO2 máximo de atletas profissionais, de futebol society, né? Dos amadores, dos recreacionais. Então eles fazem isso aqui mais ou menos dos 5 km, olha aí, ó, 10% disso, então são mais ou menos 300, 400, 500 metros em velocidades acima, para esses indivíduos, acima de 17 a 18 km por hora. Na forma de sprints, acima de 20, 21 km por hora, que são os sprints do jogo, e lá no society é menor, porque a dimensão do campo é menor, isso corresponde a mais ou menos 2%. Dos 5 km, nós estamos falando de 100 metros na forma de sprints, às vezes 50, 70, 80 metros na forma de sprints. Por isso não dá para gastar muito caloria. Quanto, Cássio? Para fechar aqui e matar a curiosidade de todos. Em torno, desde os menos aptos até os mais aptos, no Futebol Society, em torno de 300 a 500 quilocalorias no jogo. Os menos aptos chegam alguns a gastar até 200 quilocalorias. Estou falando aqui em jogador de linha, né? E dos mais aptos, excepcionalmente, 600 quilocalorias. Isso é o que se gasta em média de caloria nos jogos amadores, recreacionais, no Futebol Society. E isso é determinado, esse gasto calórico, que é praticamente aí, né? Metade do gasto, de metade, ou um pouco menos da metade do gasto calórico no futebol profissional, primeiro, em função da dimensão do campo em si, os deslocamentos, né, totais menores e as próprias intensidades mais altas, que também determinam, né, distâncias totais e tempos totais menores nesses atletas amadores menos aptos, num campo menor, né, num espaço mais reduzido, e a partir daí o gasto calórico, obviamente, também será menor, né, e bem menor do que aquele comparado ao atleta profissional. E um outro ponto que não pode esquecer é que, em geral, esses campeonatos, né, de society nos clubes, pelos atletas amadores, também tem um tempo menor. Você não tem 45 por 45. Boa parte das vezes, né, você tem aí dois tempos de 20 a 30 minutos, quer dizer, 20 por 20, 30 por 30. Isso tudo determina as distâncias menores percorridas por esses atletas, 2, 3, 4, 5 quilômetros totais, e a distribuição, né, dessas faixas de intensidade maior também, com uma distância obviamente menor, o que determina esse gasto calórico aí. Importante conhecer isso porque o treinador desse atleta amador deve saber disso. Se alguém tem aí por trás alguém cuidando, né, da alimentação e pensando o aporte nutricional, o aporte calórico para a partida, pode pensar em torno disso aqui, né, 500 quilocal na forma, né, de carboidrato, e aí você tem a ingestão de carboidrato pensando no aporte para o jogo e depois o quanto eu tenho que ingerir, né, em função daquilo que foi gasto. Aqui a gente tem um bom referencial. Para aqueles atletas que correm mais, você pode pensar em 500 e excepcionalmente 600 quilocal. Para aqueles que correm menos, pelo nível de condicionamento físico e pela posição em que jogam, você pode pensar aí em torno de 200 a não mais do que
400 quilocal. Importante esse conhecimento, interessante para alguns, né? Curioso para quem pratica o futebol, é uma curiosidade a mais. Para os profissionais do treinamento, com esses atletas amadores, e para nutricionistas que também eventualmente cuidem desses atletas, informações de relevância profissional. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né? Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, recomende esse vídeo, faça parte aqui também, né, do nosso clube de membros, é uma forma também alternativa de nos auxiliar e ajudar aqui a manter esse nosso trabalho no canal. E eu espero revê-los nos demais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal.